Olá, amigos. Começa aqui o especial Saúde Covid-19. Como você bem sabe, semanalmente temos o programa Biografias com grandes histórias empreendedoras, vencedoras e que abordam também, obviamente, como será o hoje e o amanhã pós-Covid-19. Mas criamos também um especial Saúde, onde estamos trazendo profissionais de grande experiência, referências na área da medicina para abordar vários aspectos. Tivemos o Saúde Mental e hoje o especial Saúde com a professora doutora Roseni Rodrigues, médica intensivista da UTI, coordenadora do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, médica intensivista da Unidade de Terapia Intensiva Adulta do Hospital Israelita Albert Einstein e também coordenando Faculdade de Medicina, enfim, uma profissional extremamente competente, com uma experiência, uma vasta experiência nessa área de medicina intensiva e efetivamente cuidando de casos graves, casos sérios que podem trazer também, sem dúvida alguma, muita preocupação para todos os familiares. Doutora Roseni Rodrigues, olha, primeiro quero parabenizá-la, é uma honra tê-la aqui no Especial Saúde e efetivamente, já nessa sua abertura, gostaria que você contasse um pouquinho sobre dois papéis que você interpreta, da doutora Roseni Rodrigues e da Roseni Rodrigues. Mãe, esposa, filha, enfim, queria que você falasse um pouquinho como é se dividir entre esses dois papéis. Obrigado, doutora Roseni. Imagina, eu que agradeço, boa tarde a todos, muitíssimo obrigada pelo convite, pela introdução. É sempre um prazer, uma honra a gente estar falando para a população, principalmente dissipando conhecimentos. Então, assim, Elias, falando das duas Rosenis, tem a Roseni médica e a Roseni, a pessoa física, né, que tem vida. A Roseni médica vem trabalhando desde que tudo isso começou de forma exaustiva, como todos os meus colegas profissionais de saúde, tentando categorizar de forma organizada, se é que, vamos dizer assim, organiza esse meio do caos, situações diferentes, desde a questão de gestão, desde a questão assistencial, desde a questão humanística dentro do hospital. Então, assim, tentar alinhar a parte técnica de forma exemplar, de forma otimizada e, ao mesmo tempo, não esquecer que a gente está trabalhando com humanos, tem relações humanas envolvidas. Então, a gente não pode deixar o estresse e a correria do dia a dia passar por cima das relações que a gente constrói com nossos colegas, com os nossos amigos também. Então, assim, é um desafio porque toda hora a gente tem testado, né? Testado do ponto de vista técnico, testado do ponto de vista de estresse, testado do ponto de vista de cansaço. Então, não é fácil, né? Esses dias têm sido mais exaustivos que os dias habituais pelo grau de cobrança mesmo do dia a dia. A Roseni do dia a dia, ela continua a mesma, mas eu acho que sofrendo um pouco, como todo mundo agora, com isolamento social, tá longe da família. Eu tirei até minhas cachorras de casa, porque como eu estava chegando muito tarde em casa, até meus bichinhos de estimação estavam sofrendo. Então eu deixei eles num hotelzinho separado de mim, para eles terem horário de comer, bonitinho. Eu dispensei alguns funcionários que trabalhavam na minha casa para que eles não fossem expostos. Eu preferi que eles não ficassem expostos a mim. Então, assim, eu mudei a minha rotina, mas a Roseni do dia a dia tenta buscar naquelas pessoas que estão muito próximas, né? O conforto que a gente precisa para continuar, nem que seja por webconference. Então, é complicado a gente fazer, interfacear tudo isso. Mas a gente eu tento sempre, diante do caos, parar, centrar um pouquinho, orar um pouquinho, pensar, colocar o pé no chão para não me perder, porque é muito fácil a gente se perder nesse caos, nesse estresse. Então eu tento separar as coisas, é isso. Muito bem, muito bem. Espiritualidade também é muito importante nesse momento. Doutora Roseni, para elevar o nível das discussões, a doutora Lúcia Beloar tem participado do Especial Saúde, ela que também é professora doutora, pesquisadora na área de imunologia, mas antes da doutora Lúcia fazer a pergunta, eu já quero esclarecer um ponto que para nós, né, leigos na área da medicina, fomos pegos de surpresa. Cloroquina, alguns testes vêm sendo feitos, ela é efetiva ou não, ou a discussão é em que ponto aplicar a cloroquina? Baseado nos últimos estudos, Elias, eu sempre falo assim, eu não acho nada, eu falo que tem baseado na literatura, tá?
Eu vou te falar o que tem baseado na literatura e o que a gente tem visto transposto a beira-leito, que por enquanto a cloroquina não tem nenhuma evidência contundente de que faça diferença no tratamento dos pacientes do Covid-19. Eu vi usar, sim, em alguns casos, principalmente no início, mas a gente viu, na maioria dos estudos, uma falha metodológica muito grande com relação a mostrar evidências que a cloroquina realmente fizesse diferença. De modo que, já até adiantando aí, para quem vai me perguntar, talvez a população se pergunte se outras medicações façam efeito, hoje a gente vê claramente aí com quase 2 meses de doença no país, aquilo que os italianos e os chineses mostraram para a gente quando a gente conversou, e através da literatura, e através também quando a gente conversou com eles por webconference. Nunca uma terapia intensiva bem feita fez tanta diferença. Então não são os remédios. Não há ainda nenhum remédio que faça, milagroso, que faça diferença, né? Cloroquina, ivermectina, o Remdesivir, nenhum desses ainda foi provado fazer uma diferença na evolução no desfecho da doença. Mas sim, os cuidados à beira-leito da terapia intensiva que implicam no cuidado do doente grave. O que é isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Que é identificar o doente que foi para insuficiência respiratória, que precisa ser entubado no tempo adequado. Depois que eu entubo ele no tempo adequado, é ventilá-lo adequadamente, porque todo mundo acha que só ter o leito da UTI, entubar, resolve todos os problemas. Não é isso. Depois que você entuba, você tem toda a estratégia ventilatória de um doente grave que precisa ser traçada. São pacientes que evoluem com hipoxemia. O que é isso? Queda de oxigenação de forma importante, e que é um desafio à beira-leito para a gente. A gente gasta horas discutindo à beira-leito quais são as melhores estratégias ventilatórias a serem adotadas nesses doentes. Depois que você entuba, tem toda a estratégia de que outros órgãos não piorem. Então a gente fica super preocupado em que o rim não evolua para falha, para insuficiência renal, que distúrbios de coagulação não piorem, não evoluam para trombose, para que esse doente não desnutra. Então a gente quer alimentá-lo precocemente, sem complicações, para que ele não perca a massa muscular e depois não consiga sair do ventilador. Então, assim, tem uma série de cuidados que vem junto com a terapia intensiva, que a gente tem visto claramente que é isso que faz a diferença. Que doentes bem cuidados à beira-leito, com estratégias montadas desde o início, e o cuidado, principalmente associado do RH, que está envolvido no cuidado, que faz toda a diferença na evolução desses doentes, que são realmente graves. Eu ia até perguntar para você, ainda aproveitando o gancho da pergunta do Elias, eu gostaria de saber por que mais ou menos cerca de 70% das pessoas que vêm a óbito pela Covid-19, elas apresentam um quadro de coagulopatia, aparecimento de trombose, hemorragias. Tem alguma explicação por que esses pacientes evoluem para a forma grave e chegam a óbito, em relação a outros que conseguem ter uma resposta mais satisfatória? É uma excelente pergunta, doutora Lúcia. Inclusive, isso é uma coisa que eu gosto de estudar bastante. O que a literatura vem mostrando? Que até 2,5% dos pacientes graves fizeram distúrbio de coagulação relacionado à Covid-19, que a gente chama de CIVD, coagulação intravascular disseminada, com um braço muito mais tendencioso à trombose, porque a CIVD ela é dual, né? Ela é um misto entre hemorragia e trombose, mas esses pacientes tendem muito mais a eventos tromboembólicos do que a hemorragia, a sangramento. Então, assim, como está no início de uma doença nova, várias hipóteses ainda estão sendo aventadas. Então, as hipóteses mais comuns são, que esses doentes do Covid-19, o vírus induz o que a gente chama de tempestade de citocinas, com uma cascata inflamatória importante, e isso induziria o doente a um estado protrombótico. Além disso, os doentes ficam mais imobilizados, que sabidamente a imobilização, ou seja, você fica mais tempo acamado ao leito, aumenta por si só já a maior chance desses pacientes fazerem trombose. Algumas outras teorias falam que essa tempestade de citocina, essa tempestade inflamatória, faz uma lesão que a gente chama lesão de endotélio, que é a camada mais íntima do vaso, e que isso gera também uma cascata inflamatória local com o trigger, né, com acionamento de formação de coágulos, que levariam à formação da CIVD de coágulos em pequenos e médios vasos, e isso tenderia a trombose. O que a literatura fala? Que até 2,5% dos pacientes evoluem com CIVD,
mas até 30% dos pacientes têm evento tromboembólico, que para a gente é um dado assustador, é um dado alarmante, é um dado relevante. Então, quando os doentes entram na UTI, a gente tem uma super preocupação em prevenir evento tromboembólico. Qual é a coisa boa e qual a coisa ruim? É que hoje o mundo já pensa nisso. Né? Todo UTI que se preza, o doente é admitido, a gente já pensa na prevenção de evento tromboembólico. Mas qual é o evento assustador? É que, de fato, a gente está iniciando no conhecimento dos reais motivos disso acontecer. E segundo, que a gente ainda não tem um tratamento totalmente definido. A gente usa o que a gente usava já para outros doentes. Agora, essa dose certa é para usar 2 vezes ao dia? É para usar 1 vez ao dia? É para usar droga X, Y, Z? Tudo isso nós estamos aprendendo. Então, todo dia sai uma literatura nova, todo dia a gente lê. De uma forma geral, os hospitais no mundo estão confluentes na terapêutica, mas ainda não existe uma terapêutica recomendada de forma do tipo batido martelo. Não tem, assim, existem recomendações. A maioria dos estudos recomendam, mas ninguém afirma nada com certeza, porque está todo mundo escalando a montanha no sentido de aprendendo, né? Aprendendo com a doença e agregando conhecimento. Muito bem. Nossa certo, mas... é a doutora Roseli Rodrigues, do Hospital das Clínicas, do Hospital Albert Einstein também. Quero até me desculpar com quem nos acompanha, porque em alguns momentos as imagens estão congelando, mas o que vale mesmo é o conteúdo técnico que a doutora Roseli nos vem passando. Agora, doutora Roseli, nós aqui, né, ouvimos, olha, cuidado, não vá ao hospital, só em último caso e tudo mais, né? Então, muitas vezes as pessoas, os leitos podem perder o timing de recorrer ao hospital. Então, gostaria que você trouxesse esse ponto, qual é a hora certa de se recorrer a um hospital, tanto a pessoa quanto para levar algum familiar. Nossa, isso é muito, muito, muito importante que você falou, Elisa, por 2 motivos. Primeiro, que as pessoas têm que lembrar que sim, elas devem ir ao hospital não por sintomas leves, mas principalmente quando elas têm sintomas mais importantes, como principalmente o aparecimento de falta de ar. Né? A presença de falta de ar é um marcador importante de que talvez seja na hora do doente ir para o hospital. Mas uma coisa que a gente tem visto também, e a estatística aqui no Brasil vem mostrando isso, a experiência dos meus colegas que trabalham no pré-hospitalar, que é uma coisa que os americanos também mostraram, são muitos doentes não Covid deixando de ir para o hospital por outros motivos de doenças. E isso tem preocupado a gente. Por quê? Porque tem doentes infartando em casa e não procurado serviço de saúde, e chegando numa condição já muito deteriorada. Quando a gente fala fique em casa, quer dizer, não vá para o hospital sem motivos. Mas se você tem um motivo forte de ir para o hospital, seja ele Covid ou não, os pacientes precisam continuar indo para o hospital. Pelo amor de Deus, não é para passar mal e morrer em casa. Né? Então, a gente viu aí uma série de reportagens na televisão de pessoas que estão, principalmente nos Estados Unidos, que eles publicam muito, de pessoas que morreram de outras causas, não Covid, por falta de assistência médica, porque não foram para o hospital. Então, quando a gente fala assim, stay home, né, fique em casa, é se você tem sintomas leves, você tem sintomas gripais leves, mas se você tem um sintoma de Covid importante, principalmente caracterizado por falta de ar importante, ou outras causas de doença que realmente podem pôr risco à vida, as pessoas precisam ir para o hospital, principalmente porque a maioria dos hospitais estão desenvolvendo mecanismos de atender os pacientes de Covid separados dos pacientes não Covid, né, para promover segurança aos pacientes não Covid. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem muito idoso, tem muita gente com doenças, outras não Covid, que precisam continuar indo procurando assistência de saúde. E elas precisam continuar entendendo que elas são bem recebidas nos hospitais e que elas devem procurar o hospital quando elas tiverem condições que coloquem em risco a vida, a segurança delas. Aproveitando o gancho dessa sua colocação, quer dizer, é importante a gente informar as pessoas que, assim que apresentarem uma complicação, uma falta de ar, procurar um hospital e atendimento médico, porque a gente observa, principalmente nos casos clínicos, que depois que a pessoa começa a apresentar falta de ar, a evolução é muito rápida, e aí ela pode chegar a um quadro mais grave, né? E aí depois o paciente pode ser entubado, ter que ir para a UTI, né? E muitas vezes não consegue responder ao tratamento, né? E muitos aí, né? Pode falar.
E uma coisa muito importante, Lúcia, que você lembrou, é que a gente tem que ter um cuidado primordial e pontual, principalmente com os idosos. Que às vezes o idoso, a resposta dele é ficar hipoativo. Ele fica rebaixado, né? Ele fica confuso. E ele não relata, às vezes, pela confusão mental, a falta de ar. Mas ele está na plena curva de piora. Então, a gente não pode perder o time de levar esse idoso para o hospital, porque às vezes é a confusão mental ou o rebaixamento dele, ou seja, a anulação dele como pessoa, é que está sinalizando para os familiares que ele está na hora de ir para o hospital, porque ele não vai relatar, estou com falta de ar. Então, essa percepção de gravidade, a gente vai ter que estar todos nós atentos, né? Porque algumas pessoas não relatam. Simplesmente elas podem ter algum grau de dificuldade de comunicação e não relatarem. E aí evoluir para a forma mais grave e depois fica mais complicado para tratar, né? Exatamente. E aí o tratamento, na sua experiência de linha de frente na UTI com pacientes intubados, né, em unidade de terapia intensiva, basicamente o tratamento é o uso de anticoagulantes, tem surtido efeitos positivos, diminui a ocorrência de trombose, uso de antirretrovirais, também vocês têm preconizado, cloroquina. Como que está o protocolo hoje para esses pacientes mais críticos? E a outra pergunta, existe alguma maneira profilática de inibir que o paciente evolua para uma coagulopatia ou aparecimento de trombose? Boa, excelentes perguntas, Luz. Vamos lá. Pergunta número 1, como é que a gente trata o doente mais grave? Bem, o doente mais grave, né, que é o que a maioria dos hospitais fazem, a gente recebe o doente, a gente tenta realmente avaliar o grau de acometimento orgânico dos diferentes órgãos da doença, e aí a gente começa a terapia de suporte. Então a gente começa como? Basicamente por sistemas. Esse paciente está acordado, ele tem condições de respirar sozinho, ou ele já precisa de ajuda de aparelho? Não, às vezes só um suporte de oxigenoterapia resolve, que bom. Se ele já precisa de um suporte muito elevado, não consegue manter a oxigenação, esse paciente vai para intubação e ventilação mecânica, que é a primeira estratégia e uma das mais desafiadoras no manejo do paciente do Covid-19. De todos os problemas, qual o nosso maior problema? São estratégias ventilatórias, porque o pulmão é o órgão mais acometido na Covid-19. Então, onde nos remete a maior desafio. Depois, a parte hemodinâmica, a gente vai ver a parte cardiovascular como um todo. Esse doente mantém pressão sozinho, ele precisa de algum suporte, ele precisa de alguma medicação que eu preciso dar para essa pressão subir. Isso quem vai ditar é o doente, não sou eu. Eu preciso necessariamente entrar cloroquina? Não. Hoje a maioria dos doentes, aliás, boa parte dos doentes a gente nem tem usado cloroquina porque as evidências literárias não nos dão suporte. E a gente tem que lembrar que a dose de cloroquina que a gente que é preconizada para usar para o Covid-19 não é uma dose baixa, é uma dose alta. E que também, como todo fármaco, está associado com efeitos colaterais. Não é uma droga isenta de complicações. Então, assim, a gente fica lá, quando usa cloroquina, nossa, vou fazer eletrocardiograma para ver se não aumentou o intervalo QT, para ver se esse doente não vai ter complicações cardiovasculares. A população tem que lembrar que os fármacos têm efeitos colaterais. Então, assim, quando a gente opta em escolher uma medicação que não é curativa, diga-se de passagem, ela vem com todo um outro lado, outro peso de complicações inerentes ao fármaco. Então, assim, a gente não usa essas medicações simplesmente por usar. E hoje as evidências literárias não falam tão a favor mais da cloroquina. Então, a gente realmente tem usado cada vez mais em menos casos. Com relação a... Pode falar. Não, é aquela coisa, você dá para o paciente, aguarda, vê se tem uma resposta, se tem uma melhora, e vê os sinais vitais, checa se o paciente tá estável e consegue, porque como é uma doença nova, vocês estão aprendendo com a doença, nós também, né? Todo mundo está aprendendo, é um cenário novo, ela é multissistêmica, né? Tem essa questão da resposta imunológica exacerbada nesses pacientes com Covid-19, uma explosão de citocinas, né? E o que a gente observa na literatura e nos trabalhos publicados é a evolução para o quadro mais grave devido a essa na realidade, a atuação das citocinas na parte pulmonar, né? Que vai evoluindo para a forma mais grave, né?
Perfeito. E isso, assim, provavelmente, segundo a literatura, deve ter alguns doentes que têm algum fator genético associado que predisponham a mais evoluir para o quadro mais grave, e principalmente a presença de comorbidades, né? A gente tem visto aí bem a literatura bem clara, pacientes mais imunossuprimidos, pacientes com sobrepeso e obesidade, têm uma predisposição a evoluir para os casos mais graves, os pacientes mais idosos, pacientes com comorbidades que já predisponham a uma deterioração do sistema imunológico de uma forma geral, obviamente além dos pacientes que tomam imunossupressores e entre outras causas de imunossupressão. Então isso realmente é compatível a literatura com a prática clínica. A gente tem visto que os doentes mais graves são pacientes que de alguma forma têm comorbidades. E aí, uma coisa que é importante a gente lembrar, não é que jovem não desenvolve, jovem também desenvolve a doença, mas numa proporção, no número muito menor de casos graves do que a gente vê pacientes já da 5ª, 6ª e 7ª década de vida. Então, hoje, nas UTIs, a gente vê jovens, sim, a gente vê jovens de 27 anos, jovens de 25 anos entubados, mas numa proporção muito menor. Por quê? Porque jovens, de uma forma geral, têm menos comorbidades. E quando a gente fala de comorbidades na população jovem, o mais comum que a gente viu de comorbidades realmente foi sobrepeso e obesidade. A maioria dos pacientes jovens que a gente viu na prática clínica, e é compatível com a literatura internacional, são que os pacientes jovens, a comorbidade mais comum foi sobrepeso e obesidade. Então, parece, sim, que temos aí um fator genético, tem os fatores de comorbidades realmente preponderando aí nesse cenário, aumentando a predisposição dos doentes a evoluírem para um quadro mais grave. Ainda falando das medicações, por exemplo, a cloroquina, que é uma medicação de uso oral, né, de uso enteral, seja por sonda, é bem interessante a gente pontuar isso, porque é uma medicação de ação lenta, né? Não é que nem medicação endovenosa que a gente injeta, a gente já vê o efeito. Então, assim, às vezes as pessoas acham que, vamos dar cloroquina 4, 5, 7 dias, a gente já vai ver diferença no quadro clínico do doente. E na prática, às vezes, não é assim, porque o quadro é tão exuberante, ele é tão inflamado, e ele evolui, às vezes, com complicações secundárias, que você não vê o efeito da medicação. E aí, realmente, ela passa a ser também questionável, porque às vezes você vê o efeito colateral, mas você não vê o benefício. Por isso que grandes trials, grandes estudos randomizados são necessários para realmente provar que a medicação é boa. Porque não pode ser baseado na experiência de um centro apenas ou de um número pequeno de doentes. Tem que ser realmente grandes estudos com poder metodológico importante, bem desenhados, para que a gente possa validar isso externamente para um grande número de pessoas. Então, a gente tem que ter muita calma quando a gente vê esses estudos e sair extrapolando para a população em geral. Porque no meio da população em geral, nós não somos iguais, obviamente. Algumas pessoas vão ter mais efeitos colaterais ou complicações com a medicação do que benefício, que ainda não está provado que ela é boa. E é uma pergunta importante, que eu acho que todo mundo quer saber também. Esses trials que o Albert Einstein vem fazendo, com plasma humano, vocês têm alguns resultados preliminares, se existe benefício, plasma de pacientes curados para serem aplicados em pacientes graves. Vocês têm feito alguma coisa nesse sentido? Eu não tenho participado do trabalho, sei que tem alguma coisa em andamento, mas eu não tenho participado do trabalho de plasma. Vi a literatura, li bastante com relação a plasma convalescente, não é uma coisa nova no mundo, né? Isso já foi tentado em outras doenças virais, mas ainda, o próprio estudo que foi publicado no JAMA, agora no dia 27 de março, foi com apenas 5 doentes. Então, realmente passa a ser questionável, só que assim, toda a terapêutica otimizada também foi feita. Então, assim, o próprio autor termina dizendo, o número foi estatisticamente insignificante, foi pequeno, toda a terapêutica de suporte que a gente julga como melhor foi dada, e que não é uma coisa nova e que nas outras situações em que ele foi testado não mostrou benefício. Então, na Covid-19 a pergunta vai ser bom? Vamos ter que esperar os estudos acabarem para a gente saber. Por enquanto, eu acho que é temerário da nossa parte a gente afirmar ou negar qualquer coisa em relação a qualquer terapêutica. Por quê? Porque ainda a gente está no meio do oceano, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado agora de emitir opiniões fortes em relação à terapêutica XYZ, se ela é boa ou se é ruim. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de ter opiniões, mas pela primeira vez eu vou me reservar o direito de ter parcimônia. Por quê? Porque é uma doença nova. Ninguém conhece ainda com exatidão, com profundidade, nada. Talvez os chineses e os italianos, eles tenham mais experiência que a gente está se espelhando muito e lendo muito no que eles publicam.
Mas ainda é cedo, porque a gente não tem nenhum ano de doença, né? A gente tem meses de uma história. Então, estamos todos nós realmente aprendendo, revendo dados, repesquisando, revendo conceitos. E, aliás, essa que é a beleza da ciência, né? Essa que é a beleza da ciência. A medicina é a ciência das verdades transitórias, né? É verdade. Nunca a medicina e a pesquisa foi tão importante, né? A prudência é fundamental. Doutora Roseli, a senhora como médica intensivista, né, coordenando uma área UTI do Hospital das Clínicas e também atuando na área privada como médica intensivista do Hospital Albert Einstein. Hoje, como é que está a capacidade de atendimento das UTIs, desses dois polos, né, área pública e área privada, e também conversando com colegas da área da medicina, hoje, em que ponto a estrutura hospitalar está atendendo, ela tem capacidade de receber, porque estão sendo construídas, estão sendo investidos milhões de reais, talvez bilhões, em estruturas fora, e o que se questiona é o seguinte: se a área pública pode chegar na capacidade máxima, a área privada pode ceder alguns espaços. Então, gostaria também, sobre a sua análise, que você vem conversando com médicos, com colegas médicos, que ponto a gente vive hoje em relação a isso? Olha, eu vou falar com muita sinceridade para você, Elias. Eu estou muito orgulhosa de coração de trabalhar nos dois hospitais que eu trabalho, tanto no Einstein quanto no HC, porque eu vi a alta gestão nesses dois hospitais estarem diretamente envolvidos e diuturnamente envolvidos na abertura de leitos, tanto no privado quanto no público. Então, assim, eu vi os meus chefes trabalhando de domingo a domingo, né, de dia, de noite, chegando cedo, saindo tarde, na abertura de leitos. Tanto no privado, inclusive para o privado, como no privado também para leitos SUS, como no meu hospital público também, toda a alta gestão se mobilizando para oferecer o melhor, não só em número de leitos, como o melhor para os meus doentes. Então, assim, outro dia, eu acabo dando muita aula para os meus amigos nas sociedades, nas regionais, e aí eles perguntaram, como é que está em São Paulo? Eu falei, olha, os números só estão aumentando, mas apesar disso tudo, eu acho que eu sou uma sortuda, porque no meu hospital público, tudo que a gente pediu de qualidade para investir nos doentes, a gente obteve. Então, eu não posso reclamar e dizer assim, olha, não teve o melhor aparelho para entubar, não arrumaram o ventilador, não arrumaram tudo. Né? Assim, nisso a gente está tendo muito apoio da alta gestão, da secretaria, as pessoas estão realmente se mobilizando escala extras de médicos, porque a gente nesse meio tempo está tendo médicos que estão tendo baixas, porque estão ficando doentes, e rapidamente precisa ter outra pessoa no backup. Então a gente começa a trabalhar com 2, 3 escalas, o titular, um segundo e um backup, ou seja, o cara que está em casa, caso alguém fique doente, às vezes as pessoas ligam à tarde, olha, comecei a espirrar e ter febre, e o plantão dela é à noite. Então, não dá para ter um plano B amanhã, tem que ser agora, domingo, 5 horas da tarde, tem que arrumar alguém. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a jogar na frente, né? Formar time escalonado mesmo, escalar A, B e C. Vai ter o A, que é o cara que chega ali na frente, o segundo que já está junto, e o terceiro que está em casa, que se alguém do A e do B cair, o C vai assumir. Então, o que a gente percebeu? Que se a gente não trabalhasse como time, seja no público, seja no privado, seja a integração do público e privado rapidamente, todos nós cairíamos. Porque estamos todos no mesmo barco, não é só a população. A equipe médica também. Porque a equipe médica e a equipe de gestão também, nós também podemos virar pacientes, né? Então, assim, nada, parece piegas, mas nada menos do que a solidariedade, a consciência do coletivo. Nada disso passou a ser mais importante do que isso. Nada do restante passou a ser mais importante do que isso. A gente realmente tem que se conscientizar que cada um tem que fazer a sua parte. Então, assim, normalmente eu não estava dando mais vários plantões extras à noite para ajudar, mas eu peguei plantão extra para ajudar, né? No meu hospital, onde eu gerencio a minha UTI das Hospital Clínicas, meu celular sempre esteve ligado 24 horas. Mas agora eu venho mais vezes fora do meu dia, fora do meu horário, porque eu preciso saber se meu plantonista está bem, eu preciso saber se eventualmente ele precisa descansar um pouco mais, porque os plantões têm sido mais exaustivos, eu preciso saber se minha equipe multidisciplinar está bem.
né? Eu preciso saber também da saúde mental deles, porque as pessoas estão mais cansadas, não é só o físico, mas a gente manda uma mensagem, aí você tá bem, precisa de alguma coisa. O cuidado, né, do olhar para o outro passou a ser muito importante. Sempre foi, mas agora mais, porque as pessoas, muita gente volta para casa e não tem ninguém em casa para recepcioná-la mais, né? E as pessoas vão se fechando em concha, e para ser forte não fala, e se você não perguntar, ela também não abre a porta do sentimento, não abre a porta do coração. Então, assim, eu comecei a adotar o hábito que eu chego em casa, eu procuro mais os meus amigos, eu ligo mais para eles, eu faço mais FaceTime, porque eu sei que eles estão mais sozinhos, principalmente que estão isolados da família, e que eu comecei a proativamente pensar nisso. Eu falei, caramba, a gente está ficando mais só, eu estou vendo pessoas deprimirem, porque pessoas que você vê todo dia, você chega e você vê que a cara dela está diferente do habitual. Então, assim, é um cuidado do técnico, mas é um cuidado do olhar humano também, né? A gente precisa ter essa atenção, né? Que a gente é compelido aí no técnico, mas não pode esquecer que atrás do técnico tem um ser humano, né? Então, é isso. Todo mundo tem se ajudado bastante. Nesse aspecto, eu não posso reclamar. Nem do meu hospital público, nem do meu hospital privado. Pelo contrário, de verdade, eu mergulhei muito. Dos dois. Assim, a rede de solidariedade, de envolvimento das pessoas, foi um negócio que eu mergulhei muito de ser da área de saúde. Fiquei realmente muito satisfeita, porque eu sempre falo assim, né, é o médico do DNA, a gente vê o cara que é médico de DNA, tipo assim, ele gosta, ele vai pra cima com vontade. Eu dei plantão essa noite, né, eu e meus 3 colegas, eu trabalhei no privado essa noite, nós admitimos muitos doentes, mas assim, a gente terminou, ninguém dormiu, né, terminou todo mundo exausto, mas a gente falou assim, cara, a gente terminou feliz, porque a gente deu conta de todo mundo, a gente cuidou adequadamente de todo mundo, ninguém descansou, a gente não conseguiu jantar, a gente conseguiu comer 5h40 da manhã. Estávamos todos exaustos, comendo, parecia que se jogasse a feijoada nós comeríamos. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal aquela sensação de caramba, dever cumprido. Eu não devi nada hoje aqui. Né? Embora eu esteja exausta, todo mundo com sono, com fome, precisando de um banho, porque você fica se sentindo tipo Covid inteiro, mas nossa, é muito legal essa sensação de que, nossa, dever cumprido. Olha, eu só gostaria de parabenizar. Antes da Lúcia fazer a colocação, tem um detalhe, é emocionante ouvir isso, doutora Rosane, porque isso nos traz tanta segurança, né? Entender que tem gente que está colocando o coração, como a gente brincava quando eu era repórter esportivo, na ponta da chuteira, né? Está realmente agindo com o coração. E efetivamente a maior perda que nós vamos ter com todo esse processo está relacionada a pessoas. E o maior ganho que nós vamos ter, repete a palavra que você também repetiu várias vezes, pessoas. Então vamos perder pessoas, nós vamos ganhar muitas pessoas, né? Na quantidade, né, da essência pessoal. Então isso é muito importante. Doutora Lúcia, por favor. Não, eu gostaria só de colocar, enaltecer que nunca a medicina, os médicos, a classe médica científica foi tão importante e está recebendo o seu devido valor, né? Então, existe hoje uma avaliação de valores muito grande, tanto de caráter pessoal como profissional, o que realmente importa, né? Os profissionais, vocês que estão aí, médicos, que estão se arriscando para salvar vidas, isso não tem preço, né? Realmente a gente só tem a agradecer. Se não fossem vocês, a gente não saberia como que essa situação estaria hoje, né? Ontem até foi dia do enfermeiro, né? Gostaria de parabenizar toda a classe também. E realmente é um momento muito crítico. Nunca a gente atravessou por isso, né? Desde a Segunda Guerra, uma catástrofe, como você mesmo colocou. E a gente está aprendendo, é um momento de união, as pessoas estão se unindo, né? E estão para um único objetivo, que é sair dessa, né? Que tudo isso se resolva da melhor forma possível e que vocês também sejam preservados, né? Na sua integridade física, mental, que isso também é muito importante, né? E a nossa preocupação será que tem tanto médico para poder dar conta desses atendimentos, que você está dizendo que alguns estão sendo contaminados, enfim, né? E estão realmente perdendo essa capacidade produtiva? É uma pergunta interessante, doutora. Eu aproveito também para que você reforce como coordenadora do camp de Osasco da Universidade
de medicina, se efetivamente aquela discussão, se o quinto-anista já está pronto, de repente, para ser utilizado também no mercado de trabalho. Olha, são duas excelentes perguntas. Então, eu vou começar a primeira pelo número de médicos. Eu vou dizer assim, quem sou eu para dizer hoje se a gente tem um número adequado de médicos ou não? O que eu tenho visto, por enquanto, é que as pessoas estão sendo realmente recrutadas, os médicos estão respondendo, eles estão vindo, e parece, eu vou dizer parece, porque eu não estou à frente da altíssima gestão para perceber isso de forma tão apurada, mas parece que a gente está conseguindo preencher as escalas, tá? A gente tem visto um envolvimento muito grande das pessoas, no sentido de fazer plantões a mais para todo mundo se mobilizar, todo mundo ajudar e cobrir as escalas, tá? Eu queria fazer um adendo, que é o seguinte, que pegando ainda aí o gancho que a doutora Lúcia falou, das especialidades. A terapia intensiva ainda é uma especialidade no Brasil, ainda por muitos, ainda não plenamente reconhecida como especialidade, né? Que é o médico da UTI. Eu sei porque, assim, eu fiz anestesiologia e terapia intensiva. Quando eu estava na faculdade, no meu terceiro para o meu quarto ano, eu me descobri intensivista antes de anestesista. E eu descobri que eu queria fazer terapia intensiva, eu queria trabalhar na UTI no meu quarto ano de faculdade. Só que hoje, ainda hoje, muita gente ainda pergunta, qual a sua especialidade? Você fala, eu sou intensivista. E aí a população do Brasil fala, mas o que é ser intensivista? Porque ele ainda não reconhece a população do Brasil de uma forma geral, ele não sabe que aquele médico que está ali na UTI, ele fez 2 a 3 anos de uma pré-especialidade, mais 2 anos de terapia intensiva. Ou seja, ele fez 4 a 5 anos de alguma especialidade para estar ali, né? Fazendo mais 2 anos de UTI. Então, são 5 anos de formação para ele dar plantão de UTI. E que ele não é um bico, é a profissão dele, é a especialidade dele. E hoje a gente está vendo o quão importantes são esses intensivistas para os pacientes do Covid-19 saírem. E que, infelizmente, no Brasil, por ser uma especialidade, vamos dizer, sei lá, eu vou me reservar o direito de falar relativamente nova, a população em geral não sabe que o intensivista é o cara que toma as decisões mais importantes. Não é o médico dele, não é o cardiologista. Não, todos eles participam do cuidado. E a gente sempre ouve. Mas o intensivista é o cara que vai tomar as decisões. É o médico que vai tomar a decisão de entubar, que vai falar, agora nós vamos dialisar, agora nós vamos fazer a prevenção da coagulopatia de forma mais agressiva ou menos agressiva, agora é a hora de alimentar. Entendeu? Ele é que faz o alinhamento de estratégia de todos os órgãos e faz a definição do plano terapêutico de médio e longo prazo. E que fala a hora que esse doente deve vir para a UTI ou a hora que esse doente não deve vir para a UTI. Por que isso é importante você ter um cara nesse da porta? Porque se todo mundo resolver indicar os doentes para a UTI, a gente colapsa o sistema, já teria colapsado. E nessa hora, ter um intensivista é fundamental para triar quem é realmente o doente elegível para a UTI e o doente que não é elegível para a UTI. Por quê? Porque lá fora, e aí pegando o gancho do que o doutor Elias me perguntou, do internista, lá fora a gente precisa, na área não especializada, a gente precisa de médicos, bons médicos. A gente não precisa do ultra especialista, do intensivista, né? Então o cara que tem uma boa formação de clínico, o cara que tem um bom internista, que tem uma boa formação sob supervisão, ele vai levar bem o doente, porque tem várias formas de ajudar. Nem todo mundo precisa entubar, nem todo mundo precisa saber ventilação mecânica, mas todo mundo precisa acolher o doente, receber bem o doente, triar para o lugar certo. Se você pega um interno e fala assim, vai ali, leva essa gasometria, que é um exame, que a gente já quer fundamental para dar o resultado, para definir estratégia de ventilação, e o interno corre ali, leva no laboratório e me traz o resultado, ele já me ajudou. Então, assim, todos nós temos um papel, né? Com maior conhecimento ou menor conhecimento, todos nós temos um papel. E eu lembro quando eu era interna, eu corria atrás das coisas, eu queria saber de tudo, eu me metia em tudo. Por quê? Porque eu sabia que, apesar do meu pouco conhecimento, eu era imbuída de muito boa vontade. E nessa coisa de ter muita boa vontade, eu aprendi muito. Eu aprendi sobre postura, eu aprendi sobre ética, eu aprendi sobre posicionamento, sobre tomada de decisão, o que é uma decisão ser rápida na hora certa, o que um delay de uma decisão certa também ocasiona para o doente. E tudo isso é o espelhamento de quando a gente é jovem. Para quando chegar lá na frente eu saber o que eu tenho que fazer e também eu saber o que eu não devo fazer. Então, assim, eu vejo, e eu fico muito orgulhosa que nisso
eu faço parte do corpo docente da Uninove e nesse aspecto a Uninove se manteve firme na coisa de manter o internista, né, na linha de frente lá sempre sob supervisão, nunca sozinhos, sempre com docentes médicos orientando. Então eu achei louvável essa postura da universidade de manter os internos lá no atendimento. Por quê? Porque no 5º e no 6º ano que a gente está sendo formado na prática para exercer. Uhum. Então, se eu tenho o momento talvez mais crucial da minha carreira, porque talvez a gente demore anos para ver uma pandemia dessa de novo, espero em Deus, né, que demore bastante, e eu não sou treinado, eu me questiono qual é o sentido, né? Qual é o sentido de fazer medicina? Essa é a hora. Né? Essa é a hora de mostrarmos todos para que viemos. É verdade. É verdade. Muito bom. Olha, é uma aula de medicina e uma palestra motivacional, porque você já traz tantos pontos importantes, porque efetivamente, quando a gente elimina o que não deve ser feito, né, já tira uma porção, né, de caminhos, né, que efetivamente vão tomar tempo da gente e tornar a situação mais simples. Então, parabéns. Senhora Roseni, para nós leigos, 14 dias é o prazo, né, entre o começo e uma teórica liberação à rotina. É isso mesmo, esse ciclo pode ser antecipado, pode ser prolongado. Qual é o quadro evolutivo entre a subida e a descida quando a pessoa contrai essa doença, Covid? É uma excelente pergunta, Elias. O que a gente tem visto é bem compatível, literatura e prática, vem ali bem parecidos, bem pareados. Que os doentes pioram, começa o síndrome gripal, eles começam a piorar entre o 7º e 10º dia. Então, os doentes relatam mesmo que os doentes que pioram, que vão para o hospital, eles chegam entre o 7º e 10º dia, e os que pioram de verdade é quando eles são entubados e vão para a UTI, né? Ou melhor, eles vão para a UTI e são entubados. Quando o doente passa lá do 11º, 12º, eles começam a entrar na fase de melhora, e eles relatam isso, inclusive por disposição, melhora do apetite. Eles começam a se movimentar mais, porque todos os meus amigos, inclusive os doentes que falaram, né, que conseguiram falar comigo, que tiveram a doença, eles falam que é uma prostração tão importante, que eles não querem fazer absolutamente nada. E muitos param, inclusive, de beber água, que é um dos problemas que a gente tem quando esses doentes chegam na UTI, eles chegam realmente desidratados. Muitos deles chegam desidratados porque, inclusive, uma das apresentações às vezes, do Covid, uma porcentagem pequena é diarreia, né? Então, alguns chegam debilitados pela condição que ele vê em casa. Então, o que a gente vê? Que a curva de apresentação, quando ele chega no 11º, 12º dia, ele começa a melhorar. Ele começa a beber mais água, ele começa a sair da cama. E aí, 12º, 14º, eles começam a melhorar. Só que, embora a melhora, isso não quer dizer necessariamente que ele possa voltar para a atividade laboral dele. E aí entra uma discussão da liberação dos infectologistas, se ele precisa de PCR negativo ou não, porque isso implica em contaminar outras pessoas. Aí ele precisa de liberação médica para voltar a trabalhar, tá? Eu vou me ater a não comentar sobre isso, porque aí cada caso precisa ser avaliado, já que a gente não tem um protocolo super bem estabelecido no mundo. Mas, de uma forma geral, com 14 dias, 15 dias, os doentes voltam a ficar bem, né? Passa ali o 11º dia. Aliás, essa madrugada, um amigo meu que teve falou, caramba, quando passou no 11º dia, né, eu estou cheio de comorbidades, quando chegou no 11º, falou, eu não vou complicar mais, agora eu só vou melhorar. E ele mesmo já teve aquela sensação, para ele mesmo, de tranquilidade, que ele não ia complicar mais. E realmente ele viu a apetite voltar, ele melhorar, sair do leito com mais facilidade, da cama dele, e passar. A gente vê doentes ficarem mais tempo, a gente vê doentes aí ficar 20, 30, 40 dias, a depender do grau de comorbidades, ou seja, doenças prévias que ele tenha, né? Vai depender do combo que a pessoa vem para o hospital. Pessoas mais rígidas previamente, elas vão de uma forma geral ali nos 14, 15 dias de UTI, 20 dias. Doentes mais graves, eles vão demorar a depender do que ele desenvolva de doenças, porque ele já traz, né, o background de doenças aí. Então, isso é bem variável, Mas, de uma forma geral, vamos dizer aí que os doentes que não são internados em UTI, com 14, 15 dias, eles estão bem restabelecidos. Doutora Roseni Rodrigues, olha, que alegria tê-la aqui e gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanha aqui no especial Saúde Covid-19. Olha, primeiro eu quero agradecer
né, a oportunidade de falar no canal de vocês. E eu quero deixar, sinceramente, pessoal, uma mensagem de esperança. Eu acredito piamente que tudo isso vai passar, porque quando a gente revisita a história, não foi a primeira pandemia, né, que a gente vê na história. Sempre quando a gente fala de pandemia, que na minha geração, a gente nunca viveu, né, a última foi a gripe espanhola lá na década de 20, que eu nem era nascida. Mas quando eu leio história, e medicina tem muita coisa de história, toda vez que teve uma grande pandemia, muita gente morreu, mas muita oportunidade foi gerada depois, muito aprendizado foi gerado, as pessoas mudaram, a cultura sempre é influenciada, os hábitos mudam. Então, eu quero olhar para frente para o que vem de bom. Eu quero enfrentar com coragem o meu presente. Tenho resignação pelo passado, pelas pessoas que estão indo, mas eu sou aquela eterna otimista que as coisas vão melhorar e eu quero olhar que o futuro vai ser melhor, que a gente vai aprender muito com tudo isso, que os hábitos vão mudar, que a gente vai valorizar as coisas boas. E aí, outro dia, eu estava conversando, uma conversa filosófica com um amigo meu no hospital, eu falei, olha que coisa engraçada, nunca o mais importante foi o mais essencial. Ele falou o quê? O ar, né? É uma doença que não importa se você tem o melhor plano de saúde ou o pior, se você tem jatinho ou não tem jatinho, tem dinheiro ou não tem dinheiro, porque não adianta, eu vou pegar meu jatinho para os Estados Unidos, não adianta, tá fechado. Eu tenho o melhor plano de saúde, tá, mas se os hospitais estiverem sobrecarregados, também pode ser que você não entre. Mas é porque eu sou melhor ou pior. Não tem melhor ou pior. Se faltar o ar, acabou para todo mundo. Então é uma doença que de alguma forma vem para nos ensinar, tipo, vocês são todos do mesmo tamanho, vocês são todos iguais, independente de cor, raça, credo, religião, plano de saúde, dinheiro. Para todos nós que contrairmos a doença em algum momento, pode ser que nos falte o ar, que é o mais essencial. Então talvez seja uma lição aí que a gente tenha que aprender a valorizar o mínimo, que na verdade é o máximo, e olhar para frente, cara, com um olhar de um mundo melhor. Vamos valorizar o que é realmente fundamental e perder menos tempo com o que não é importante. Muito bonito, e até para contextualizar isso, um vídeo circulou pelas redes sociais, acredito que muitas pessoas viram, do presidente do Santander, né, que faleceu, né, aliás, da filha do presidente do Santander, dizendo justamente que é um homem muito bem sucedido, efetivamente pelo posto que ocupava, mas que infelizmente todo o dinheiro que ele acumulou na vida não foi possível comprar, né, algo que é de graça, que é o ar, né? Então efetivamente contextualiza o que você disse. Doutora Roseli Rodrigues, médica intensivista, coordenadora do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e médica intensivista da Unidade de Terapia Intensiva Adulta do Hospital Israelita Albert Einstein. Olha, queremos agradecer demais. Você vai agora para o descanso dos justos, já sabendo que você tirou a madrugada trabalhando e encontrou disposição, né, para nos atender aqui no Especial Saúde. E o que nós podemos fazer agora hoje é usá-la, né, entre aspas, no bom sentido, para homenagear toda uma classe médica, de enfermeiros, de gente da limpeza, do pessoal da recepção, dos manobristas que estão atendendo os hospitais, e a Lúcia e eu prestar uma singela homenagem, né, em nome do povo brasileiro, aplaudindo vocês aí. Muito obrigado, doutora Roseli. A todos. Eu que agradeço. Parabéns, viu? Parabéns. Eu que agradeço de coração a oportunidade. Obrigada pela sua maravilhosa entrevista, viu? Agradecer muito. Eu que agradeço, e eu também quero deixar homenagem a todos os meus colegas, que eu tenho muito orgulho deles. Isso inclui as enfermeiras, fisioterapeutas, auxiliares, como o senhor bem lembrou, o pessoal que faz a limpeza, que realmente, assim, fazem parte do time. Doutora Roseli Rodrigues participando aqui do Especial Saúde. Olha, obrigado pela sua parceria, pela sua atenção, e até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigada.